Será que você é um ciborgue? Já sentiu um mini ataque de pânico ao perceber que você esqueceu o celular em casa? Já procurou uma informação ali no Google, no ChatGPT, em questão de segundos, como se a sua memória pessoal tivesse ali armazenada na internet? Ou talvez tenha confiado mais no GPS para chegar em um lugar onde, se você fosse considerar alguns anos atrás, teria usado ali um mapa de papel ou até teria perguntado a alguém. Se você respondeu sim a qualquer uma dessas três perguntas, parabéns, você é um ciborgue. Mas pode ficar calmo, não precisa se preocupar. Eu não estou dizendo que você tem implantes robóticos como a gente vê aí nos filmes, né? Ainda, pelo menos, né? O conceito de ciborgue, que vai além do que a gente vê nesses filmes de ficção científica, ele na verdade ele está fazendo com que a gente se torne híbrido de carne, osso e tecnologia. Isso não é uma coisa recente, né? A gente já vê há décadas percebendo essa questão de que cada vez mais a gente tem que lidar com a tecnologia como se fosse parte de nós mesmos, né? Mas vamos ser honestos, essa fusão entre humanos e tecnologia, ela pode trazer sim benefícios aí, vamos dizer, benefícios incríveis, né? Mas também pode transformar a gente em seres ansiosos, distraídos e principalmente dependentes de tecnologia para tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver bons hábitos, a construir autodisciplina, o foco, para que elas possam transformar suas vidas e aí tendo mais produtividade, tendo mais eficiência, com tranquilidade, sem precisar aquela correria louca do dia a dia. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você possa receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair dessa zona de conforto, né? Gerar aquela energia que às vezes é exatamente o que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade, né? Se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E quando a gente ouve a palavra ciborgue, geralmente a gente pensa naqueles personagens ali do Exterminador do Futuro, ou Robocop, ou dos Jovens Titãs, né, se você acompanha. Metade humano e metade máquina. Mas essa ideia, ela tá, vamos dizer assim, ultrapassada, né? Hoje, um ciborgue é qualquer pessoa que usa a tecnologia para ampliar as suas capacidades naturais. Esse conceito, né, foi proposto pelo cientista Manfred Clynes e não é atual. Ele é lá da década de 1960 e desde então ele vem sendo aí, vamos dizer, expandido, né? E atualmente os especialistas como o neurocientista David Eagleman, que é uma celebridade aí nesse sentido, afirma que a gente não precisa de um chip no cérebro para a gente se tornar um ciborgue. O fato de simplesmente a gente depender de tecnologias que são externas para ajudar a gente a pensar, a lembrar, a interagir com o mundo, já torna, de certa forma, a gente híbrido, a gente um ciborgue, né? E o filósofo Andy Clark, no seu livro Natural Born Cyborgs, ele argumenta que a tecnologia não está separada da gente, mas ela é uma extensão natural da nossa mente. Assim como, por exemplo, um cego usa ali uma bengala para poder ver aí, muito entre aspas, o mundo. A gente acaba usando o celular, a internet, para lembrar a gente dos nossos compromissos, para ajudar a interagir, a acessar determinadas informações. E para entender melhor, eu vou te apresentar aqui 3 formas em que a tecnologia já controla o seu cérebro e você nem percebeu, tá? A primeira delas é que o seu celular é o seu cérebro. E às vezes, para algumas pessoas, até mais do que o cérebro, tá? Imagina que você, de repente, perde o acesso ao seu celular, ao seu smartphone. O que acontece? Você esquece os compromissos, você tem o seu calendário ali, e aí você não consegue lembrar, você não consegue falar com alguém porque você não lembra também os números de celular, porque está tudo cadastrado ali no seu telefone, você se sente meio perdido na sua rotina diária, porque ela também estava armazenada ali no dispositivo, em alguns aplicativos que você usa. Você não tem mais identidade, porque ela era digital também. E você não consegue nem pagar porque o seu próprio cartão de crédito era virtual. Ou seja, seu celular não é só um aparelho, ele é uma extensão da sua vida e da sua mente. Esse fenômeno, ele é chamado de cognição estendida. E é um conceito estudado aí na neurociência por alguns cientistas como Edward Hutchins, que fala basicamente que a gente pensa não só com o nosso cérebro, mas a gente também utiliza para o nosso pensamento, né, para a nossa cognição, algumas ferramentas externas, como inteligência artificial, celular, enfim, tudo isso.
Quer um exemplo prático? Se eu te perguntar agora, por exemplo, quanto é 37 vezes 23, você provavelmente não vai fazer de cabeça. A primeira coisa que você vai pensar é, deixa eu pegar o celular aqui para fazer esse cálculo. A sua mente já se acostumou a delegar tarefas para a tecnologia, assim como um executivo delega funções para a equipe dele. E isso é bom, sim, isso permite que a gente foque em coisas mais importantes. O problema não está aí. O problema surge quando a gente terceiriza demais a nossa cognição, o nosso pensamento, a nossa capacidade de memória e dentro desse processo a gente acaba perdendo o controle sobre ela, né? Quando o smartphone se torna não só uma ferramenta, mas o centro das nossas decisões, dos nossos hábitos e até da nossa identidade, a gente sim se torna dependente. Então, aqui eu vou trazer uma reflexão. A gente está no controle da tecnologia ou será que é a tecnologia que está no controle da gente? A segunda forma que a tecnologia está controlando o nosso cérebro e que atualmente é uma das mais importantes é que as redes sociais são o seu sistema nervoso externo. Já percebeu como o seu humor muda dependendo do que você vê ali enquanto você está navegando numa rede social? De repente você está ali no Instagram, no TikTok, curtindo ali algumas fotos, quando do nada você se depara com aquela foto ou aquele vídeo de uma viagem dos seus amigos para um destino incrível, ali uma praia, alguma coisa que você gosta, fazendo uma aventura, enquanto você está ali trabalhando, né, lidando com as obrigações do seu dia a dia. Como é que você se sente de verdade? Talvez um pouco de inveja ou até mesmo um pouquinho frustrado, né? E isso é normal. Ou então você abre, por exemplo, o Twitter e vê ali uma notícia que é uma notícia impactante, alarmante, uma situação política, econômica ou alguma coisa do mundo. E o que isso te provoca? Ansiedade, você fica ali nervoso com essa situação. Esse tipo de reação não é um acidente. As redes sociais, longe de serem só algumas plataformas para entreter ou gerar ali alguma conexão, elas são uma extensão do nosso sistema, vamos dizer assim, do nosso sistema emocional, né? Elas têm o poder de alterar diretamente o nosso estado de espírito, nosso estado de humor. E isso não acontece por acaso. Quando você está ali vendo alguma coisa nas redes sociais, seja uma imagem, uma postagem, um texto, uma notícia, o seu cérebro ele reage de maneira fisiológica. Ele ativa o sistema de recompensa, né, o sistema dopaminérgico, que a gente já falou algumas vezes aqui, que está relacionado àquela sensação de prazer e de motivação, e que serve para geração de memórias, criação de hábitos. Esse é o mesmo mecanismo que está por trás do vício em drogas e de outras substâncias. A única diferença é que, ao invés de usar uma substância externa, você está ali consumindo algo que, vamos dizer assim, é muito mais acessível e constante. Você está consumindo um conteúdo digital. E esse fenômeno ele também tem nome, ele é novo, mas ele também tem nome. E o autor Jaron Lanier, do livro 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais, ele traz aí um alerta muito grande sobre o quanto essas plataformas acabam manipulando, é uma palavra pesada, mas é isso mesmo, manipulando as nossas emoções, os nossos comportamentos. E ele explica que as redes sociais ela tem ali um objetivo que é a retenção máxima das pessoas, retenção máxima da atenção das pessoas por conta das propagandas, né? E elas fazem isso por meio de gatilhos emocionais, ou seja, elas exploram as nossas emoções mais primárias, como o desejo de pertencimento, a comparação social, o medo de ficar fora, né, de perder alguma coisa, e até mesmo o prazer imediato, que é aquela reação positiva, que é o que funciona melhor nesse sentido, né? E elas sabem como prender a nossa atenção e, por consequência, também como desviar o nosso foco do que realmente importa. O grande problema é que muitas vezes a gente se torna reativo a esse processo. A gente deixa ali que aquele feed das redes sociais controle, entre aspas, o nosso estado emocional, o nosso estado de humor, sem a gente sequer perceber. A gente fica à mercê das postagens que aparecem reagindo impulsivamente a cada nova notificação, a cada nova imagem, a cada nova notícia, sem um controle real sobre o que a gente está consumindo e como isso vem nos afetando. Isso pode fazer com que a gente tenha, ao longo do tempo, né, mais ansiedade, se sinta mais inseguro, ou até mesmo fique mais desmotivado, porque a gente acaba com aquela comparação constante, né, com as vidas perfeitas que todo mundo coloca ali nas redes sociais, né, que aparecem pra gente nas redes sociais. E isso acaba nos afetando emocionalmente, muitas vezes
para que a gente pare de viver o presente e comece preso ali a uma realidade distorcida, onde a gente é constantemente bombardeado por esses estímulos que, ao invés de fazer uma nutrição das nossas emoções, acabam drenando, né? E por fim, o GPS está apagando a nossa noção de espaço. Se você tem mais de 30 anos, assim como eu, provavelmente você lembra de uma época, há tempos atrás, em que as pessoas elas precisavam realmente memorizar os caminhos ou pedir direções, ou até ter pontos de referência, né? Hoje basta você abrir ali o Google Maps ou o Waze para você encontrar qualquer lugar e ele já te monta ali um mapa, o caminho certinho. A tecnologia é incrível, mas ela tem um problema. Alguns estudos já mostram que o uso constante de GPS ele acaba prejudicando a nossa capacidade, né, a capacidade do nosso cérebro de criar mapas mentais, correlações. Um estudo publicado na Nature Communications, ele mostra que os motoristas de táxi de Londres, e lá eles tem alguns que navegam e alguns que não, os que não navegam com GPS, eles têm um hipocampo mais desenvolvido, que é a área do cérebro responsável pela memória espacial. E o que isso sugere? Que depender do GPS acaba enfraquecendo a nossa habilidade, que é uma habilidade natural, de nos orientar dentro do espaço, né? E uma vez que a gente não ativa essa função cerebral, a gente está transferindo a nossa capacidade de localização para dispositivos externos, né? Como por exemplo o GPS, que pode enfraquecer a nossa memória ao longo do tempo. Pensa, por exemplo, na última vez que você estacionou o carro no shopping, e você usa GPS, né? Não para o estacionamento, mas muitas vezes a gente acaba não lembrando onde a gente deixou o carro, porque a gente simplesmente não teve atenção. A nossa atenção está sendo desviada porque essas tecnologias estão fazendo com que a gente dependa muito dela. A gente está acostumado a confiar no dispositivo para que uma habilidade simples, como por exemplo lembrar uma rota ou reconhecer alguns pontos de referência, já se torne uma atividade secundária, né? E isso não afeta só a nossa memória espacial, mas também diminui a capacidade da gente tomar decisões rápidas em situações inesperadas, por exemplo, quando o GPS não está mais disponível. Será que quando a gente depende tanto assim do GPS ou de outras tecnologias desse tipo, a gente acaba não enfraquecendo a nossa habilidade de nos orientar no mundo real? Talvez seja realmente hora de repensar esse preço que a gente está pagando por essa comodidade e, obviamente, o quanto isso traz de benefício. E para te ajudar, como sempre, eu vou te trazer aqui 5 passos simples para diminuir a sua dependência da tecnologia e ter uma vida mais saudável. Como é que a gente pode evitar que a nossa dependência tecnológica afete a nossa capacidade de pensar, de agir, de criar novos hábitos, mudar comportamentos de forma independente? O primeiro exercite a sua memória. Não deixa tudo para o celular. Tenta lembrar ali de alguns números de telefone, alguns importantes, sua esposa, seu marido, seus filhos, ou algum compromisso, sem ter que consultar o calendário digital, né? Às vezes eu uso, por exemplo, caderno de anotação. Isso ajuda a manter a minha memória ali ativa e depender menos também da tecnologia, não só para calendário, mas para algumas anotações. O segundo navegue sem GPS. De vez em quando, tente caminhar ou andar de carro, dirigindo ali pela cidade, para um destino que você conheça, sem usar o GPS. Quando você faz isso, você vai começar a observar ali os pontos de referência ao longo do caminho e tenta memorizar o que você viu durante esse percurso. Eu vi uma igreja, eu vi uma padaria. Essa era a forma como a gente se orientava antes de existir o GPS. No início pode até parecer alguma coisa difícil, desafiadora ali, né? Mas você vai perceber que com o tempo você vai fortalecendo isso e vai fortalecer, em consequência, a sua memória espacial, aumentando aí a sua confiança em si mesmo e até diminuindo a dependência dos dispositivos, né? Em terceiro, faça pausas digitais, defina aí momentos durante o seu dia em que você vai literalmente se desconectar completamente da tecnologia. Isso pode ser feito, por exemplo, no início do dia. Você acordou, vai para academia, ou simplesmente acordou, ao invés de pegar o celular, faz uma pausa, não pega ele, deixa 1 hora ou 1 hora antes de dormir, quando você desliga ali os seus dispositivos. Essas pausas elas não vão só ajudar a manter o seu foco e recarregar a sua energia, mas ela também vai influenciar, por exemplo, no seu sono e na sua memória. Essa luz ela acaba te impactando, como a gente já falou
em alguns episódios anteriores, né? E o quarto passo é reduza a rolagem automática, né? A gente, em vez de ficar ali rolando direto pelas redes sociais, olhe para a rede social com um propósito. Pergunta-se, o que é que eu quero consumir aqui? Eu sei que é muito agradável a gente consumir conteúdo de entretenimento, engraçado, algumas bobeiras, às vezes até algumas coisas que servem para o nosso dia a dia, como fazer alguma comida. Isso alimenta aquela sensação de prazer que a dopamina dá. Mas com o tempo, isso vai se tornando algo ruim e você vai precisar cada vez mais de tempo dentro das redes sociais e isso vai te trazer cada vez menos prazer. Isso é muito importante você ter atenção. E por fim, faça um detox digital. De tempos em tempos, faça uma limpeza do seu consumo de conteúdo digital, vamos dizer assim. E isso quer dizer, é diferente daquela pausa do dia, né? É uma pausa completa das redes sociais ou do mundo digital por algumas horas ou até alguns dias inteiros para que você possa restaurar essa autonomia emocional, né? Essa desconexão temporária, ela vai te ajudar a reduzir a ansiedade, a sua necessidade constante de aprovação digital. Eu preciso de curtida, eu preciso de comentários, e por isso acontece principalmente com os adolescentes hoje em dia, né? E para te ajudar, eu vou trazer aqui algumas reflexões em livros e filmes que vão te ajudar a entender esse contexto atual, onde a tecnologia vem mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e impactando tanto a nossa mente quanto os nossos comportamentos, tá? O primeiro é o filme Her, e é um filme onde um homem se apaixona por uma inteligência artificial e ele acaba usando a tecnologia como uma extensão emocional da sua própria vida. E essa história, ela traz ali alguns questionamentos de como a tecnologia pode preencher algumas lacunas emocionais que a gente acaba trazendo ao longo do tempo e nos afastando de uma conexão genuína humana, principalmente agora quando a gente está falando de inteligência artificial. Esse é um ponto muito importante. Um livro também, é o que eu até falei, 10 argumentos para você deixar agora as suas redes sociais, do Jaron Lanier, e ele examina como essas redes sociais manipulam, eu falei a palavra é pesada, mas é isso mesmo, as nossas emoções, os nossos comportamentos e a nossa percepção do mundo, né? Ele apresenta ali uma visão muito crítica sobre como é que a gente está sendo direcionado ou até mesmo controlado pelas plataformas e nos tornando reféns desses algoritmos que acabam afetando a nossa saúde mental e emocional, né? Vou trazer também uma série, né, Black Mirror, essa daí já acho que está na 3ª temporada, e tem vários episódios onde a gente é confrontado a entender as consequências da gente depender excessivamente da tecnologia nas nossas interações sociais, e cada história ali tem um impacto muito grande e faz com que a gente tenha uma reflexão em como a gente equilibra, né, esse mundo digital com o mundo analógico, vamos dizer assim. Mas só toma um cuidado porque essa série ela é realista e muito impactante e às vezes até viciante. Você vai querer acompanhar um episódio depois do outro. E também o livro O Cérebro Autista, do Template Grandin. Embora ele não seja diretamente relacionado à tecnologia, ele traz alguns insights sobre como o cérebro ele acaba sendo moldado por estímulos diferentes e como essa tecnologia ela pode ser usada da maneira inadequada, ela pode alterar a nossa percepção sobre o nosso funcionamento cognitivo, ou seja, sobre a forma como a gente pensa, age, enfim, e cria nossos hábitos. Em conclusão, a tecnologia ela tem um grande poder de conectar a gente, de nos facilitar a vida, mas também pode nos tornar muito dependentes, muito distraídos. E o segredo é saber usar a tecnologia como uma aliada, sem que a gente se torne efetivamente refém dela. Se a gente conseguir isso, a gente pode continuar nessa evolução, né, nos tornando os ciborgues modernos, mas sem perder o que acaba nos tornando humanos, né, que é a nossa capacidade de pensar, de sentir, de nos conectar com outras pessoas, com o mundo real. E se você gostou e quer continuar essa jornada de autorreflexão, de desenvolvimento, se inscreve no programa Fora de Série. É um treinamento que eu estou criando com 3 pilares, né? Pilares totalmente relacionados. Pensa aí num blueprint. O primeiro é o autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu cenário atual, quais são as suas crenças, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, como eles estão relacionados com a sua personalidade e com seus hábitos, né? Os seus comportamentos e hábitos. O segundo pilar está relacionado à autorregulação e automotivação, que vai te fazer entender
como é que você muda o seu comportamento para que você tenha uma mentalidade de crescimento, para que você possa manter a disciplina, manter o foco, desenvolver de forma que seja sustentável, né? Muitas vezes a gente consegue aquele pico e depois perde a motivação, né? E aí, obviamente, por conta de N fatores, como ansiedade, síndrome do impostor e outras armadilhas que acontecem no meio do caminho, né? E por fim, a gente tem o pilar de autogestão, que vai te ajudar a linkar essas duas primeiras questões, né? Eu me conheço, eu sei como eu me comporto, eu sei como eu posso mudar minha mentalidade, sei qual é o meu objetivo, mas como eu faço para atingir ele? Quais são os métodos e ferramentas que eu posso fazer para garantir que, mesmo quando eu não esteja motivado, eu vou ter minha disciplina, eu vou ter meu foco, eu vou conseguir acompanhar de forma organizada, monitorar meus resultados. Então, esse curso ele tem esse objetivo de trazer essa visão completa, né? E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. E caso, quando você esteja assistindo, né, esse episódio, as inscrições não estejam abertas, você vai encontrar um link para entrar numa lista de espera para que você seja avisado assim que a próxima turma abrir. Então, espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, deixa o seu review nesse episódio. E a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.